Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim já de encerramento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia de estabilidade, basicamente aí nos primeiros vencimentos. Vencimentos mais longos até que reagiram um pouquinho mais. Novembro, por exemplo, ganhou 5 pontos. Mas o julho acabou fechando aí com meio pontinho de alta apenas. Enfim, o mercado está precisando de novas informações, está precisando de novidade. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente tem todos os olhares focados lá no Rio Grande do Sul. Afinal de contas, o impacto das perdas para a safra, ele vai ser capaz aí de alterar preços. Onde ele deve mexer principalmente é em Chicago, é no preço no valor dos nossos prêmios aqui. O que vai acontecer com a nossa soja? Vamos perguntar tudo isso para o meu amigo Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios. Já está aqui com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado. Olhando para o Chicago, hoje foi um dia sem grandes novidades, aparentemente, Enio. O que a gente pode tirar dessa movimentação de hoje? Primeiro, Alex, é um prazer estar de volta no Notícias Agrícolas falando com você, com seu público. É muito honroso estar aqui. Bom, nós temos que lembrar que nós tivemos um relatório de oferta e demanda mundial do USDA, o Supply e Demand. Ele foi negativo para a safra nova, que vai ser colhida, e ele foi negativo para essa atual safra, porque cortou a safra brasileira só 1 milhão de toneladas. Nem é justo pedir que o USDA compute as perdas do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque um relatório do USDA demora 15, 20 dias para ser feito. E os fatos, a calamidade, o desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul foi muito perto da divulgação do relatório do USDA. Então, naturalmente, não daria tempo de colocar nesse relatório agora. Mas nós da Terra Agronegócio acreditamos que no próximo relatório de oferta e demanda mundial do USDA, no mês de julho, novos cortes vão vir para a safra brasileira. Dito isso, esse relatório é baixista, mesmo assim, Chicago subiu. E hoje ele manteve altas, né, nos contratos mais longos do ano que vem, maio, março, 7 pontos de alta, 7,5 pontos de alta. E no contrato mais curtos, leves altas. Isso é positivo. E por que isso está acontecendo? Com uma série de motivos. O primeiro é essa incerteza dessa safra norte-americana. Nós estamos falando de uma projeção. A safra norte-americana ainda nem foi plantada. Agora, daqui a pouco vai sair o número, né, do USDA de Crop Progress, desenvolvimento plantio. Alguma coisa perto de 50% vai estar plantado lá, o milho entre 50% e 60%. Falta metade da safra ser plantada ainda. E todo o mercado de clima. Então o mercado olhou esses números, viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o mercado antecipa o que vai estar vendo lá na frente, ele saiu abaixo de $12 por bushel, e em pouco tempo você viu aí, Chicago subiu 80, 90 cents. Isso é um algo importante, primeiro ponto. Segundo, os prêmios melhorando também devido a essa menor oferta agora na safra presente. Tudo isso me faz acreditar num cenário de preço um pouco melhores. Eu falo um pouco para a gente não ser muito otimista, um pouco melhores daqui para o final do ano, porque o mercado vai tentar reter essa soja aqui no mercado interno para cumprir os seus contratos de óleo e farelo, que já estão contratados, já estão no planejamento, já estão no budget das empresas, e para isso eu tenho que exportar menos, que eu vou ter um buraco aqui agora na oferta do segundo semestre. Quando eu olho para a safra nova, os preços ainda estão em alta, porque nós estamos com o mercado de clima. Tem chuvas marcadas agora para essa semana, nos próximos 6 a 14 dias nos Estados Unidos, chuvas que são importantes para recompor a umidade do solo nos Estados Unidos, mas vão deixar o solo muito úmido. Isso pode atrapalhar o plantio. Sem contar a questão do trigo russo, com problemas de produtividade, projeção de produtividade lá não boas, com o clima mais quente, faz subir o trigo, que ajuda a subir o milho, que ajuda a manter soja em alta. No frigir dos ovos, tudo isso é sustentado pelos fundos de investimento recompondo as suas posições vendidas. Eles estavam muito vendidos, diminuíram essas posições vendidas, mas eles precisam zerar essas posições para não entrar
no mercado climático norte-americano expostos a risco. Vários analistas falaram isso lá atrás, e essas altas mostram essa correção, essa cobertura de posições vendidas dos fundos. Mas focando nessa questão dos fundos, como é que estão esses contratos vendidos hoje e o que significa a venda desses contratos, traduzindo isso para preços? Pode subir muito, Enio, ainda ou não? É mais uma correção só? Muito boa sua pergunta. Já subiu muito. Em poucos dias você viu Chicago subir 80 cents, 90 cents por bushel. Poucos dias, estou falando de uma semana, 7 dias. É muita alta em um período concentrado. Por quê? Porque os fundos estavam muito shorts, muito vendidos. Os fundos estavam muito vendidos. Hoje, a última posição foi de sexta-feira, né? No milho estão perto de 94 mil contratos vendidos. Na soja, 36 mil contratos vendidos. E no trigo, 44 mil contratos shorts. Esses números eram bem maiores, principalmente soja e milho. Essa cobertura de posições, ela fez com que o mercado subisse 80, 90 cents. Isso só aconteceu porque os fundos viram o risco climático crescendo, né? Eles estavam vendidos a 14, 13, 12,50, 12,80, e eles precisam pôr esse dinheiro no bolso. Conforme foi tendo risco climático, esses preços foram subindo, risco de oferta, esses preços foram subindo, esses fundos compram essas posições de volta, colocam o lucro no bolso. Eles ainda têm um caminho a percorrer, mas grande parte desse caminho já foi percorrido. Eu acredito em novas altas em Chicago, até esses fundos estarem com posições mais confortáveis. Enio, teoricamente, né, me corrija se eu estiver errado, a gente está vendo um mercado aí que voltou a fixar um intervalo de trabalho aí, entre 12, talvez um pouco menos, e 12,50. Isso vai ser mantido, na sua opinião? Quando que, de fato, a gente pode ter uma mudança aí no patamar de preços? A sua leitura de mercado foi muito bem feita. Nós estamos com um suporte de 12 bushel points e uma resistência de 12,50 bushel points. Então, nós estamos trabalhando nesse intervalo. O que vai determinar se nós vamos romper a resistência, que é subir acima de 12,50 bushel points, ou romper o suporte, que é cair abaixo de 12. É o mercado de clima dos Estados Unidos. Um clima se comportando regularmente bem, desenvolvimento bem da safra, menores preocupações, vai consolidando essa safra de 121 milhões nos Estados Unidos da América. Esses preços vão testar esse suporte. Ao quebrar esse suporte, depois que a safra americana estiver clara, eles vão começar a olhar para a América do Sul. E a América do Sul, nós estamos vendo a safra brasileira do ano que vem, alguma coisa perto de 169, 170 milhões de toneladas, é um número factível. Aí eu tenho estoques mais altos, eu tenho regularidade da oferta, o comprador naturalmente se retira da ponta de compra, compra o mínimo necessário para forçar os preços a cederem. Então nós podemos ver esse contrato romper até 12 bushel points, chegar a alguma coisa perto de 11 bushel points. Isso se o clima for perfeito. Perfeito não, confirma um bom clima. Agora, o inverso, Alexander, é verdadeiro. Problemas climáticos, incertezas de safra, alguns dias sem chover nos Estados Unidos, temperaturas altas e pouca pluviometria, esse mercado vai testar 12,50. Como nem eu, nem você, nem os produtores, nem o demandador sabe o que vai acontecer com o clima, eu preciso utilizar esses momentos para travar minha venda para o ano que vem com margem. Eu só vendo com um ano de antecedência se eu tenho boas margens. O mercado ofertando boas margens, eu posso travar. E na hora que você for travar, tem N maneiras de você travar. Você pode ir na trader, na cooperativa, vender o físico. Você pode ir no mercado fazer seguro de alta. Você pode ir no mercado fazer NDF. Tem N maneiras de travar. É muito fácil, é só buscar orientação. Ô Enio, mas quando que, na sua opinião, essa questão do desenvolvimento da safra nos Estados Unidos dando rumo para os preços, seja para baixo ou para cima, como você bem pontuou aí, ele vai começar a ficar mais claro para a gente? A partir de quando? Se você pegar uma média de 20, 30 anos em Chicago,
As maiores volatilidades de preços são no meio de junho e julho. Ali é muito importante, eu vou explicar por quê. Hoje, você tem previsões climáticas que elas te dão uma certa segurança, uma regular segurança, com 15 dias. Se eu chegar no 30/6 e conseguir enxergar 15, 20 dias para frente, e os mapas climáticos mostrarem chuvas regulares, a soja vai estar florando em Xandrão nesse período. Teoricamente, eu tenho um conforto de estimar uma boa produtividade da soja. Se eu chegar no final do mês 6, e aí eu olho para frente e tem poucas pluviometrias, eu tenho um grande sinal de alerta. E durante o mês 6, que é o desenvolvimento da safra, a grande parte da safra vai estar saindo do seu vegetativo e indo para o livro reprodutivo, eu preciso ver essas condições de solo. Está marcando chuva, o solo está úmido, opa, tem um cenário de melhor produtividade. Já está seco o solo no mês 6. E eu olho até 15/7, 20/7, e são poucas chuvas, o sinal de alerta vai subir muito. Então, o mês 6 para o mês 7, mais o mês 6, vai ser muito importante para os produtores, tanto daqui, como dos Estados Unidos, como da Argentina, como do Paraguai, ficarem atentos. E por que eu citei esses 4 países? É que, às vezes, o produtor pensa que ele não vendendo e o seu co-irmão aqui no Brasil não vendendo, esses preços não vão subir. A vida não é assim, o mercado não é lógico dessa maneira. Se o mercado fosse lógico, era muito fácil você interpretar as suas movimentações. Deu margem. Se a margem é boa, um determinado produtor de uma determinada região pode não vender. Outro de outro país viu aquela margem sobre a mesa e ele vai pegar, porque a expectativa é de uma boa safra lá na frente. Caso o clima traga problemas, Alexander, a expectativa muda. O produtor que está produzindo nos Estados Unidos não tem certeza de uma boa safra, ele para imediatamente as vendas. Os produtores da América do Sul também param de vender esperando preços melhores, porque tem certeza que o americano vai colher bem. Então, muito da movimentação do mercado é da interpretação humana, da expectativa humana do futuro. Boas chuvas, expectativa de boas safras. Chuvas não regulares, temperaturas altas e climas de estiagem, vários dias sem chover, são mudanças de expectativas. Isso faz os preços subirem. Ô Enio, então vamos lá. A gente tem como entender que o mês de junho é um mês de volatilidade e, portanto, pode ser um mês de oportunidade de negócios. Para quem, Enio? Para quem tem soja na mão para negociar, para quem precisa negociar safra futura, enfim, essa oportunidade está na mão de quem nesse momento? Muito boa a sua pergunta. Quando a gente fala volatilidade, todo mundo acredita que é só alta. Não. São momentos de baixas também. Se você tiver dias seguidos de bom clima nos Estados Unidos, esse mercado pode se aproximar lá na frente perto de $11 por bushel. Seria uma oportunidade para o demandador, quem precisa dessa soja, já garantir parte da sua compra com preços competitivos. Volatilidade na alta é importante para quem vai vender safra nova, a safra do ano que vem, e até para a safra velha. Mas eu queria deixar no meu ponto de vista, do ponto de vista da terra agronegócio. Nós temos realidades bem distintas aqui, muito distintas. O preço safra velha, a dinâmica de comportamento dos preços da safra velha é uma. A dinâmica de comportamento do preço safra nova é outra. O produtor não pode se iludir. Eu tenho, sim, o maior estado do Brasil que teve problemas de produção, de produtividade e produção, que é o Mato Grosso. A quebra no Mato Grosso é importante. Todas as consultorias apontaram isso. Agora, quando eu estou indo para o final da safra, eu estou com 90% da safra colhida, mais de 90%, o segundo maior, que iria ser o segundo maior estado produtor, tem uma calamidade histórica. Nunca teve uma enchente dessa, com uma situação tão grave quanto do Rio Grande do Sul. A situação é tão grave, Alex, que qualquer estimativa, algumas consultorias já estão soltando as suas estimativas, mas qualquer estimativa agora, ela é muito superficial, porque nem o dono da propriedade tem noção do tamanho do problema dele. Primeiro, porque alguns sítios estão inundados. Ele não sabe até que ponto aquela soja dele foi comprometida ou não.
quanto que tem naquele silo, quanto foi perdido ou não. O dono da propriedade. Tem alguns donos que nem acessaram a sua propriedade ainda, nem chegaram na sua propriedade. Ele não está nem imaginando o que está acontecendo lá. E mesmo depois que essas águas baixarem, que vão demorar um certo período, Alexandre, será que eu vou conseguir fazer um blend, misturar uma soja mais seca com a menos seca? Será que vai dar qualidade ou não? Eu não sei. O comprador não sabe, nem o dono desse armazém sabe. Sem falar nessa safra que ainda falta ser colhida no Rio Grande do Sul, que está no campo. E continua chovendo. Pois é. Então, as análises agora para o tamanho da safra do Rio Grande do Sul, por mais profissional que seja a consultoria, por mais profissionais que sejam um órgão, ele não consegue nem adentrar a todo o estado do Rio Grande para coletar esses dados. Ele não consegue. Mesmo que a pessoa chegue na sua fazenda, ela não conseguiu ainda mensurar quanto da soja guardada dela está em boa qualidade ou não. Então, se eu tenho uma quebra importante no maior estado produtor do Brasil, e depois eu tenho uma quebra importante no segundo maior produtor de soja do Brasil, eu vou ter uma quantidade menor de excedente para ser exportado. Se esse raciocínio meu tem bom senso, o que vai fazer? As indústrias vão tentar reter esse produto aqui para cumprir os seus contratos de farelo e óleo, do seu planejamento de esmagamento, sua margem de esmagamento que ela projetou. Ela vai reter isso. Para reter, ela vai precisar mexer nos prêmios. Eu vou chamar os prêmios para tentar reter esse produto aqui dentro. Por isso eu sou mais... eu acho que o acontecido no Rio Grande do Sul, essa tragédia, esse desastre que a gente ainda não sabe mensurar profundamente o tamanho disso, vai refletir mais em prêmios do que em Chicago. Chicago deve continuar nesse intervalo de 12 a 12,50 bushels points. Enio, só para reforçar, né, essa preocupação com a oferta que vem lá do Rio Grande do Sul, porque não é só a lavoura em si que se perdeu, né, Enio? Não é só a lavoura que foi alagada, enfim. Tem a estrutura dos silos, dos armazéns, que também foram tomados pela água. Tem toda a logística do estado comprometida aí, por pontes que caíram, por, enfim, destruição mesmo de estruturas, de infraestrutura lá no estado. E eu acho que é a maior perda que ninguém está ainda parando para entender, que é a perda do solo, da qualidade daquele solo, da necessidade de, nas próximas safras, reestruturar esse solo para fazer com que ele volte ao potencial máximo aí de produtividade, né? Tem tudo isso que ser levado em conta agora, não? Sim, e a questão do solo, nós estamos tendo uma visão de futuro, mas vamos pensar agora, na oferta agora. As estradas estão bem danificadas, isso é verdade. Mas eu consigo fazer desvio, eu consigo amenizar essa situação da estrada. Isso é verdade. Mas pontes. Nós estamos vendo pontes em rodovias, pontes com uma grande infraestrutura caindo. Imagine as pontes nas estradas vicinais, nas estradas de terra, que eram de madeira, que não tinham essa infraestrutura. O que aconteceu com essas pontes? Se eu tenho lavouras e lavouras alagadas, se eu tenho silos e silos alagados, essas pontes terão condição de passar caminhão? Com que peso, com que segurança? Então, não é só o financeiro, não é só a oferta em si do produto, não é só a logística, é todo esse preparo para voltar à regularidade de oferta. A rotina, né? E eu não estou falando de qualquer estado. Neste ano seria o segundo estado produtor de soja do Brasil. Depois que o primeiro estado produtor de soja do Brasil quebrou. O cuidado, eu quero falar muito com os produtores. Senhoras e senhores, o mercado é extremista por natureza. Extremista. Quando o preço vai cair, ele imagina que o poço não tem fundo, que sempre vai cair, vai cair, vai cair. E quando ele sinaliza que vai subir, ele também não acredita que tenha limite. O céu é ilimitado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós vendíamos soja há alguns dias atrás, há um mês atrás, a 125. Vou pegar preço Porto para cada um entender o preço da sua região. 125, 126 reais. Nós estamos falando de soja de 137 já. Em poucos dias subiu 10 reais.
Ponha isso em porcentagem, é uma porcentagem muito alta em pouco tempo. Tem potencial de mais altas? Tem sim, mas não se iluda achando que esses preços vão explodir a dia eterna, porque quando esses preços subirem, outras regiões do Brasil que têm soja vão ofertar esse produto para irrigar seus caixas, o seu fluxo de caixa. Lembro que ainda falta no número da terra agronegócio, nós já comercializamos 55% da safra brasileira. Falta 45% de ser negociado, né? Então, é um bom volume de soja. Então, as oportunidades vão ser capturadas por alguém, mas a tendência é de preços mais saudáveis daqui para o final do ano. Agora, quando você fala da comercialização e para prestar atenção na comercialização do ano que vem, é já baseado nas informações do relatório do USDA, Enio, que vem muita soja por aí? Vamos falar aqui, tentar transformar isso em números. Todos nós concordamos que o Brasil perdeu safra. Nós não sabemos, você tem discordância das projeções maiores que as projeções menores, qual a intensidade dessa perda. Mas essa perda ocorreu. Se você olhar nas últimas 3 safras, quebraram 3 safras na América do Sul. E a gente ainda teve uma quebra de safra não tão intensa, mas tivemos quebra de safra nos Estados Unidos nessa temporada. Era para colher 120, colher 113. Uhum. Será que nós vamos ter em 4 anos 4 quebras de safra? A probabilidade de você correr é pequena. É impossível? Não, não é impossível. Mas estatisticamente, você vai jogar o dado e cair 6 vezes seguida o número 6 e não ser na sua área essa quebra de safra, a probabilidade de isso acontecer é pequena. Por isso, essas projeções de 169 milhões do USDA, para a safra brasileira, 49, 50 milhões para a Argentina e 121 para os Estados Unidos, elas são plausíveis. Elas são até de bom senso. Não é aumento de área, não é aumento de tecnologia, é simplesmente plantar-se a mesma área e tiver níveis médios de produtividade, que a gente atinge 169. Caso isso ocorra, não estou falando que vai ocorrer, nós nem plantamos a safra norte-americana, já falei isso, mas caso isso ocorra e os americanos colhem alguma coisa perto de 121 milhões de toneladas, o Brasil alguma coisa perto de 170, e a Argentina colhendo 50, ou 49 que seja, a capacidade de ofertar está sendo muito maior que a capacidade de demandar. Até porque várias entrevistas nós demos para vocês e para outros canais de televisão, para outros canais de comunicação, que toda hora perguntava, você tem medo da demanda chinesa? Eu falei, cara, a demanda é constante, crescente e contínua. Esse ano mesmo, conversando com Notícias Agrícolas, várias vezes vocês me perguntaram, eu falei, não se preocupe com a demanda está sobre a mesa, ela vai chegar. Muita gente argumentou que a demanda no final não ia responder, que a demanda no final não ia acontecer, e aconteceu mais um ano também para a demanda normal. O problema não é demanda, é a nossa capacidade de ofertar. Os preços elevados proporcionaram um aumento de oferta. Eu até vou fazer um comentário aqui, Alexandre. Preste bastante atenção. Se você pegar a safra 2015-2016, então são 7 safras atrás, 17, 16, 15, 16, né? 16, 17, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 24. São 7 safras. A produção brasileira na safra 15-16 foi de 95,8 milhões de toneladas. Estou pegando dados do USDA. Nessa safra agora, que teve essa quebra no Rio Grande do Sul, teve essa quebra no Cerrado Brasileiro, a projeção era de 165. Se não tem quebra, em 7 safras, nós íamos entregar 70 milhões de toneladas a mais. Uhum. Em 7 safras, nós íamos entregar 7 paraguaios a mais. Em 7 safras, eu ia entregar o estado do Mato Grosso mais metade. É muita oferta. Os preços altos estimularam a abertura de área, estimularam investimento em tecnologia, estimularam os produtores a investir bastante nas suas áreas. A produtividade veio. Então, se o ano que vem você não tiver nenhuma quebra de safra aqui,
é plausível que a gente atinja esses 169 milhões de toneladas. Aí eu vou estar construindo estoques maiores no mundo. Estoques maiores, preços menores, simples assim. Ou seja, $12 hoje é um bom preço, imaginando ano que vem, começo do ano que vem. Desde que o clima não nos surpreenda. Sim. Qual que é o meu ponto? Como eu não sei se o clima vai surpreender ou não, o mercado subindo, o mercado de clima acontecendo, te dando oportunidades de alta, paulatinamente, vá construindo margem no seu negócio. Perfeito. A gente só vende com 1 ano de antecedência, com 6 meses de antecedência. Se esse for um bom negócio, ninguém vai fazer hedge de prejuízo. Mas se está dando uma boa margem, é saudável você proteger essa margem. Perfeito, muito bom. Ô Enio, só para a gente então finalizar essa nossa conversa aqui, queria trazer para a nossa conversa a participação do Emil Eno. Ele está dizendo que o mercado está muito focado no Rio Grande do Sul, mas estão esquecendo a quebra de outros estados. O Enio acabou de citar a questão da quebra lá no Mato Grosso também, mas o Eno está trazendo aqui a quebra do Paraná, que está todo mundo, segundo ele, esquecendo que também foi grande. Não, ele está correto. Nós tivemos uma quebra importante. Vamos traduzir os números. Vamos respeitar, o nosso número não é esse, o nosso número é abaixo de 150 milhões de toneladas, mas vamos respeitar um nível de corte de 150, porque também se critica muito o SDA, mas teve consultoria, falou 156 milhões de toneladas, outras consultorias falaram 143, então você tem um leque muito grande. Se eu pegar um corte no meio dessas projeções extremistas para baixo e para cima, vamos pegar que seja 149, 150. Sendo 149 milhões de toneladas, de uma safra que ia ser 165, eu estou falando em 16 milhões de toneladas a menos de produção. É um estado do Goiás inteiro. Que sumiu das áreas. Mesmo assim, os preços foram pressionados, porque a gente chegou pouco vendido na colheita. Mesmo assim. Nós estamos falando de quase 2 baías que deixaram de ser colhidas. Sumiu do mapa 2 baías. Qual que é o meu ponto? Se uma condição normal de temperatura e pressão, uma condição normal de safra, as consequências nos preços podem ser piores. No mundo que nós estamos construindo estoques. Antigamente nós estávamos comendo nossos estoques, tirando do nosso estoque para vender demanda. Agora nós estamos reconstruindo estoques. E não é só na soja. Os Estados Unidos, na temporada retrasada, o estoque era de 34 milhões de toneladas. Nessa temporada, estão falando de 51 milhões de toneladas, número do USDA. E para a próxima, 53. Em 2 safras, só os americanos seguem o estoque de passagem, estoque de final de ano nos Estados Unidos, final de temporada, desculpa, de 34 para 53 milhões de toneladas. É muito volume que a gente está pondo no mercado. Mas ele está completamente certo. Nós falamos do Mato Grosso, falamos do Rio Grande do Sul, mas quebrou o safra em Goiás, quebrou o safra no Paraná. O Paraná agora está com um problema muito grave, o norte e noroeste do Paraná, a segunda safra com temperaturas... O estado do Mato Grosso do Sul, o São Paulo, norte e noroeste do Paraná, a segunda safra com vários dias com pouca pluviometria, temperatura alta, tirando produtividade do milho safrinha. Ele está correto, mas o mercado já viu isso. Tanto é que a gente cortou 16, 17 milhões de toneladas de soja nessa temporada. Muito bom. Bom, temos a participação da Sirlene Moretti, está pedindo para saber se vai chover no norte do estado de São Paulo. Sirlene, a gente fez uma entrevista hoje pela manhã com a Bárbara Centelhas, meteorologista, que trouxe essas informações. Então peço para você consultar no nosso site direitinho a entrevista da Bárbara, que tem lá todas as informações. E o Zé Natal, também participando aqui com a gente, está dizendo que foram muito boas as considerações e que ele gostou muito.
Obrigado, Zé Natal, aí, pela participação também. Aliás, pessoal que está acompanhando a gente aqui pelo chat do YouTube, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no canal, não deixe de deixar seu like, seu joinha e também ativar o sininho para receber as notificações do Notícias Agrícolas. Sempre que tiver uma entrevista ao vivo aqui, você vai ser notificado. Enio Fernandes, fique à vontade também para falar aí dos seus projetos. Bom, primeiro eu quero agradecer a Silênio, Zé Natal e o Enio pelas perguntas. É sempre bom responder a vocês diretamente. Siga a gente no Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. Sempre a gente está colocando alguma postagem lá, sempre falando de mercado. Não postamos todos os dias, não postamos toda hora. Geralmente é uma vez por semana abordando algum tema importante. Também, logo teremos mais informações de novos projetos nossos, talvez até perto de você, Alex, mas vamos deixar o tempo passar para a gente ter certeza do que a gente vai fazer. Boa, Enio. Estamos torcendo aqui por você e pela Terra Agronegócios, esses nossos parceiros de tempos aí, não, Enio? Foi muito tempo. O meu slogan nas minhas mídias sociais é hashtag sempre tentando entender o agro, estudar sempre para tentar entender o agro. E aprendo muito com vocês do Notícias Agrícolas. E é recíproca essa afirmação sua aí. Meu amigo, obrigado, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender o mercado. Volte sempre. Um grande abraço, uma grande safra a todos, que Deus nos ilumine e muita luz, mas muita luz para todo mundo do Rio Grande do Sul. Muito bom. Tá aí, informações do mercado trazidas pelo Enio Fernandes. Deixa eu passar rapidamente como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago, porque na sequência tem mercado do café. Vamos lá? Para julho, 12 dólares e 5 centes, uma alta de meio pontinho na soja. O agosto, 12,19, também subindo meio ponto. Setembro, 12,23, alta de 3 pontinhos. E o novembro, subindo um pouco mais, 5,5 pontos a 12 dólares e 12 centes por bushel. Vamos ver o milho. Também teve um dia positivo, alta de 2 pontos mais 75 no primeiro vencimento maio, fechando a 4,59. Julho 4,73, subindo 2,75. Setembro 4,82, 1,75 de alta. Dezembro 4,93, subindo 1 pontinho. E para finalizar a gente tem o trigo sim subindo bastante hoje, muito em função do que está acontecendo lá na Rússia, clima seco prejudicando as lavouras por lá. O julho, 6 dólares e 87, 23,5 de alta. Setembro, 7 dólares e 6, alta de 24 pontos. Dezembro, 7 dólares e 28 centes por bushel, 23 pontos mais 25. E o março, 7,43, alta de 21 pontos mais 75. São os números já de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.